Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Escolha Segura, onde o Sindicato das Seguradoras de São Paulo procura mostrar o que é o seguro, como funciona o seguro e qual a importância de você ter uma apólice de seguro, um plano de saúde, um programa de previdência complementar. Ninguém faz seguro para usar o seguro. O ideal é que você não use o seu seguro o resto da sua vida. Mas é importante você ter o seguro, porque quando você não tem, é quando acontece o acidente e é aí que você se arrepende de não ter. Nós temos aqui hoje duas corretoras, a Ellen e a Cecília, que vão contar dois casos de planos de saúde privados. E vocês vão entender a importância do corretor de seguros nessa ligação entre o segurado e a operadora de plano de saúde para atender melhor ainda e dar a cobertura necessária para que a pessoa tenha o melhor possível dentro do plano de saúde que ela contratou. Vamos começar com a Ellen, que tem uma história de contratação de plano de saúde, uma história em que envolve sindicatos, porque o negócio da Ellen é basicamente planos de saúde empresariais, planos de saúde corporativos. Ellen, seja bem-vinda, o espaço é seu. Por favor, conta a sua história. Antônio, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Ellen Batista, fundadora da corretora Acolher, atuando no mercado segurador por volta de 20 anos. E a história de hoje, na verdade, é para falar de uma empresa de terraplanagem de construção civil, a qual ela contém várias obras a nível nacional, né? E esse episódio em específico aconteceu com uma obra na cidade de Brumadinho, que a gente sofreu, enfim, aquela tragédia terrível. E o mais bacana da figura do corretor e da operadora nesse perfil de contratação é o quê? Mapear o processo de como é feita a contratação. E a área de construção civil é uma área muito bacana de se falar, porque você entende todo o trajeto de uma obra, desde que ela é construída, quais são os fluxos onde você vai aumentar o número de funcionários, quando vai ter seca. O corretor que atua nesse segmento, ele tem que ter uma expertise justamente para entender o quê? Como que ele deve levar o produto, qual é o melhor produto e o que vai atender. E nesse caso em específico, eu falava de um contrato que ele teria um perfil regional, onde a população ficaria resguardada basicamente naquela cidade. E meio ao processo de negociação, você sabe que na verdade é feita uma análise de aceitação do risco. E tem todo um trâmite burocrático por trás que nós, como corretores, enfrentamos perante a seguradora. Por quê? Na verdade, ela tem que se respaldar sobre a população que vai chegar. Nesse caso em específico, tivemos alguns contratempos que envolviam aí a documentação da administradora da obra, e por ter esse contratempo envolvido, houve um risco, na verdade, do sindicato falar: ninguém pisa para trabalhar nessa obra antes de ter o plano de saúde, porque vocês, melhor do que eu, podem falar do poder que tem o sindicato perante aí, enfim, proteger a população, a qual, na verdade, ele faz aí a representação. Após muitas idas e vindas, a gente teve um atraso de 2 dias aí no meio do processo de implantação, demorou 48 horas, e meio ao interface do corretor, a agilidade da operadora, todas as pontas conseguindo se conversar, a gente conseguiu entregar aí, enfim, um início de vigência, assegurando 400 pessoas e protegendo vidas, né? Porque, na verdade, o plano de saúde, bem como você falou, é um tipo de seguro que ele é extremamente importante, todo brasileiro tem a vontade de ter, e infelizmente nem todos conseguem pagar. O principal compromisso do corretor com o seu segurado, na verdade, é de proteger vidas. Nós temos um papel social importantíssimo, e nesse caso em específico de Brumadinho, tivemos aí um imbróglio que envolvia a análise de aceitação com documentação técnica, que nós desmistificamos isso, corrigindo isso com a administradora da obra, permitindo com que protegêssemos aí 450 vidas ao longo desse contrato que se deu vigência, todas as vidas foram resguardadas, equalizamos a questão sindical, aonde eles sentiram a segurança de que seus funcionários teriam ali a proteção, que é o sentido final, né, de ter a garantia do plano de saúde vigente.
Então, a minha história, basicamente, é sobre a questão que envolve a contratação, a preocupação de quem está envolvido nesse processo, que é sindicato, que é empresa, que é o corretor, que é o beneficiário final, que eu acho que o mais importante de tudo isso no final é ver que essas vidas aí, em qualquer intercorrência que tivessem, teriam um plano de saúde para acolhê-las no quesito hospital, internações, PS e assim sucessivamente. Tá. Como vocês viram, a história da Ellen é uma história de contratação de um plano de saúde. Contratação de um plano de saúde para 400 pessoas, normalmente, não é um processo simples que você resolve em 24 horas. Muito menos numa área como a que ela está falando, que é a área de construção civil. Construção civil, você tem uma variedade muito grande de profissionais com riscos diferentes. Um camarada que fica pendurado no 25º andar tem um risco completamente diferente do camarada que trabalha no térreo. Do mesmo jeito que alguém que trabalha com um maçarico tem um risco completamente diferente de alguém que simplesmente carrega o tijolo de um lado para o outro ou dirige uma empilhadeira. Então, quando ela conta essa dificuldade para fazer o contrato poder entrar em vigor dentro do prazo para que a empresa contratante do plano para os seus funcionários pudesse começar os trabalhos sem perder o tempo dela ou sem atrasar a entrega da obra, mais do que perder o tempo dela, você vê como é importante ter uma assessoria técnica, ter uma assessoria profissional, ter alguém que fique do lado, principalmente do segurado e do contratante da apólice. Porque de um lado você tem uma operadora que conhece o negócio dela no avesso, e do outro lado você tem uma empresa que é especializada em construção civil, o negócio dela não é plano de saúde. Então você ter o corretor, você ter alguém que simplifique esse processo, que descomplique a explicação do que você está contratando, como é que isso está sendo contratado, como é que isso vai ser pago, carências, coberturas, atendimento, tem família, não tem família, é só um empregado, não é só um empregado, tem filho, não tem filho, tem coparticipação, tem participação no pagamento. Quer dizer, isto tudo é extremamente complicado. E aí você ter um corretor de seguros, com certeza faz toda a diferença. E é o que a Cecília vai contar para a gente agora, que a Cecília tem uma história extremamente interessante num caso atípico de uso de plano de saúde privado, onde ela teve um papel fundamental porque ela foi conhecer Sapopemba. Eu não sei se todo mundo conhece Sapopemba, mas a Cecília foi conhecer Sapopemba para atender às necessidades de uma segurada da corretora dela. Cecília, por favor, a história é sua. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui representando a SMB. Eu sou uma das sócias proprietárias, somos uma das corretoras do Grupo A12. E aí, complementando aí o que a nossa amiga Ellen falou sobre a importância da contratação, existe também o pós-contratação, né? Que aí eu acho que é tão importante quanto essa análise inicial. No caso, nós temos um case também de uma empresa, só ressaltando que nós temos uma área de pós-venda, então, onde nós temos um pessoal de relacionamento que se corresponde diariamente com os RH, né, para poder fazer todo o atendimento. E aí teve um caso específico de uma colaboradora de uma empresa que ela tinha um problema de saúde sério e ficou grávida e precisava tomar uma injeção todos os meses para que pudesse preservar a vida dela e do bebê. E aí ela nos pediu apoio para conseguir esse medicamento, nós conversamos com a operadora e a operadora então acertou com o prestador de todos os meses entregar essa injeção na casa dela. Quando ela estava mais ou menos no 7º mês de gravidez, simplesmente o prestador entrou em contato com ela, praticamente um dia antes dela tomar o medicamento, dizendo que estava em falta e que aquele mês ele não estaria entregando.
Ela ficou desesperada, entrou em contato com a gente e imediatamente, então, nós já entramos em contato com a operadora para viabilizar um outro prestador, mas a nossa equipe de relacionamento já começou a fazer uma busca para verificar se de fato não encontrávamos o medicamento. Aí foi onde encontramos, no final da Sapopemba, né? É bem longe, e aí é uma farmácia, né? E que só tinha uma injeção, e que de fato não encontramos em nenhum outro lugar. Então eu não tive dúvidas, eu peguei meu carro e conversei com a colaboradora e disse, olha, estou indo lá comprar, né? Depois a gente vê com a operadora o que a gente faz. Aí fui, comprei o medicamento, mandei entregar na casa dela, meu portador entregar, e aí depois a gente acertou tudo, a operadora reembolsou, e nos 2 próximos meses já estava tudo regularizado, e ela então recebeu novamente o medicamento. Daí nasceu um lindo menino, né, e ela, assim, tem gratidão pela gente demais, né, então não é só essa parte de simplesmente fazer a nossa obrigação, vamos dizer assim, né? É o fato de fato, estar cumprindo a nossa missão, que é cuidar das vidas que estão em nossas mãos. Eu acho que isso é a grande diferença, é olhar a pessoa como um ser humano, e aí, assim, essa pessoa até hoje é muito grata, se tornou minha amiga pessoal, né? E é isso. Mas tem mais. Ela esqueceu de contar uma coisa importantíssima. Essa pessoa não só ficou amiga dela, não só ficou grata a ela, mas essa pessoa deu novos clientes para a corretora dela. Então você vê que o bem de verdade compensa. Quando se diz que no final o bem compensa, que o bem pode demorar mais para chegar do que o mal que chega, como aconteceu agora em Israel, essa barbaridade toda que nós estamos assistindo, o bem chega. E quando o bem chega, nós somos recompensados pelo bem. Quer dizer, ela passou a ter mais clientes. Mas a parte mais importante não é essa. A parte mais importante é o que a Cecília fez. E fez desde o começo. Quer dizer, essa senhora tinha um problema de saúde sério, ficou grávida e precisava um determinado medicamento específico. Não era uma aspirina, não era um Band-Aid, não era Clubiazol, era um medicamento específico, fundamental, para preservar a saúde dela e preservar o processo da gravidez dela, dando para o bebê todas as condições de nascer da forma mais saudável possível. E isso aconteceu, e onde a porca torceu o rabo? De repente, não a operadora, mas o prestador que entregava o medicamento disse, eu não tenho medicamento, eu não vou poder entregar esse mês, não porque eu não queira, mas porque eu não tenho medicamento, não está em falta. E a Cecília foi verificar, o medicamento estava em falta, e a equipe da Cecília, aí vale a importância do corretor nessa história inteira, que a Ellen começou mostrando no pré-contrato e na contratação, e a Cecília está mostrando na utilização do plano. Quer dizer, ela, corretora de seguros, colocou a equipe dela em campo, e a equipe dela foi parar no fim de São Paulo, em Sapopemba, onde achou uma única injeção. A Cecília podia ter feito cara de morta, podia ter chegado para a cliente dela e disse, olha, eu sinto muito, não tem o que fazer, eu não posso te ajudar. Mas não, ela não fez isso. Ela pegou o automóvel dela e foi até o fim de Sapopemba, numa farmácia que tinha uma única injeção. E à noite, hein? Ah, essa parte você não tinha contado. E à noite. À noite. Né? E sem ter certeza se o operador iria ou não reembolsar a compra desse medicamento feita de forma extraordinária e emergencial. E aí, mais uma vez, vale prestar atenção numa coisa que eu digo desde que nós começamos a gravar essa série do Escolha Segura. Seguradora, plano de saúde, empresas do setor de seguros tem como objetivo, tem como missão, tem como negócio pagar a indenização.
Então, 98 ou 99% dos casos de qualquer tipo de seguro, seja plano de saúde, seja seguro de automóvel, seja seguro de unha encravada, a seguradora paga. E a seguradora paga porque quando ela paga, ela não está perdendo dinheiro. Ela está fazendo o negócio dela. Onde a seguradora ganha dinheiro é na precificação do produto. Se ela fizer o preço do produto certo no começo e vender aquele determinado produto, seja plano de saúde, seja plano de capitalização, seja seguro de celular, se ela precificou certo, ela pagar ou ela não pagar é absolutamente indiferente. Isso está precificado, isso faz parte do negócio dela. E se ela começar a pagar demais, ela tem uma outra alavanca chamada resseguro, que vai limitar uma eventual perda que ela tenha em consequência de uma calamidade, de uma série de indenizações terem que ser pagas, como vai acontecer agora nos meses de verão, quando nós vamos ter inundações em várias avenidas de São Paulo. Milhares de automóveis serão cobertos pela água. Todos os anos acontece isso e esse ano está pronto para acontecer com muito mais força, com um número muito maior de automóveis e com alagamentos muito maiores. As seguradoras vão pagar isso. Para isso elas têm um produto que chama resseguro de catástrofe, que adianta o dinheiro para elas para não desequilibrar o caixa da companhia. Então, quando a Cecília diz, eu falei com a operadora e a operadora imediatamente reembolsou, não havia razão nenhuma para a operadora não reembolsar, ela já estava pagando antes, ela continuou pagando depois. Então, a operadora não fez mais do que adimplir, do que cumprir a obrigação contratual dela, com um plus a mais para a Cecília. A Cecília ganhou outros clientes porque a cliente dela ficou satisfeita, teve uma criança saudável, ficou amiga da Cecília e, em consequência disso, passou a indicar outras empresas. A Cecília esqueceu de contar que ela era da área de recursos humanos, a amiga dela era da área de recursos humanos, e ela passou a falar com outras empresas, com as áreas de recursos humanos das outras empresas, que passaram a contratar os seus planos de saúde com a Cecília. Então, mais uma vez, nós estamos chegando ao fim dessa edição da Escolha Segura e, mais uma vez, eu espero ter levado a vocês o lado bom, o lado bonito de uma atividade de cunho eminentemente social e que cumpre a sua obrigação em muito mais de 95% dos casos, que é o setor de seguros. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado a você por estar nos assistindo. Até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.